Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Estava com um pouco de saudade, falhei um pouco na missão com vocês, mas estou de volta, o que importa. E eu voltei, olhe o Samba da Carne Seca, como a gente fala aqui, porque o meu entrevistado nem hoje não é qualquer pessoa não, minha gente. Eu hoje vou pagar mico, vários, e eu estou pouco me importando, porque aqui, a importância hoje é o nosso entrevistado, e vocês vão entender quando ele se apresentar. Eu tomo um pouco do histórico dele aqui, mas eu só vou falar um nome, porque eu vou deixar que ele se apresente. Pessoas importantes, mas que têm uma história impressionante, uma contribuição fantástica para o nosso Brasil, eu deixo que se apresentem. Quer saber quem é? Que depois da nossa abertura você vai saber. Se você gosta de história, se você assiste televisão, se você é uma pessoa que tem um pouco de ligação, eu acho, com o noticiário, você já deve ter visto alguma entrevista dele. E eu estou extremamente lisonjeada, honrada em ter com a gente hoje nosso professor Francisco Teixeira. Ou Chico Teixeira, pode ser assim? Chico Teixeira. Professor, eu estou muito feliz de ter o senhor aqui. Quero agradecer ao professor Dilton Mainá, que é um parceiraço, que é um amigo de longa data e que trouxe o senhor para conversar conosco. E eu não sei quanto tempo esse programa de hoje vai durar, e eu também não estou com pressa, porque informação boa passa e o tempo nem sente. A gente nem consegue dimensionar o tempo. Professor, por favor, para quem ainda não te conhece, me fale um pouquinho só de quem é o senhor. Bom, meu nome é Francisco Carlos Teixeira da Silva, sou professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou formado em História e Educação e atualmente eu trabalho no Departamento de Economia Política Internacional da UFRJ. Qual a sua especialidade? Só para a gente começar a dar um spoiler, meu Leão. Eu tenho 2 campos que eu trabalhei ao longo da minha vida e eu amo os 2, então eu pulo de um para o outro, fico assim. O primeiro é a história agrária, a história do grande interior do Brasil, do sertão, dessa gente fantástica, que são a gente mais forte desse país mesmo, né? Então, tem esse lado aqui, meio euclidista comum, que eu adoro. O outro lado, mas que não é estranho a esse, é sobre regimes ditatoriais, sobre ditaduras, né? Eu fiz uma formação, uma pós-graduação na Alemanha, estudei na Itália, né, também, e trabalhei muito intensamente com os regimes ditatoriais, fascistas, né, da Alemanha e da Itália. Tenho trabalhado e publicado bastante nessa área. Então vamos começar pelo nosso sertão. O senhor, na verdade, veio para participar de um congresso aqui na UFES. Eu disse que é doutor honoris causa também. Mas não, o senhor já conhece nosso estado de longa data, não é isso? Com certeza. Essa outorga do título de doutor honoris causa é muito engraçada, porque quando eu era muito jovem na faculdade, eu sabia que pessoas como Vitor Nunes Leal, como Celso Furtado, como Caio Prado, eram doutor honoris causa de algum lugar. Eu achava, primeiro o som disso, né, doutor honoris causa é muito legal, né? E depois eu achava que sim, uma coisa, o céu, né? Inalcançável, né? E aí, quando a Universidade Federal de Sergipe, né, o Departamento de História, me ver esse título, eu fiquei muito, muito emocionado. Tá? Foi assim, fechar toda uma vivência. Eu sou um homem velho, tenho 71 anos, uma vivência que começou quando eu cheguei aqui no sertão sergipano com 22 anos de idade. Isso em 1900 e quanto? Em 1976. Eu tinha acabado de terminar o meu curso universitário e uma professora, que é uma professora caçada, que teve que se exilar do Brasil, a professora Maria da Leite Linhares, uma das mulheres mais corajosas do Brasil. Ela me indicou, ela própria não podia fazer o trabalho, porque estava com os direitos caçados. Ela me indicou para fazer uma pesquisa do Instituto Nacional da Alimentação e Nutrição no sertão de Porto da Folha. Aí vim eu, aquele carioca, sem noção de nada, e dei de cara
né, com o sertão de São Francisco. E quando você chegou, qual era o cenário de Porto da Folha há 30 anos, mais ou menos 40 anos? E lá para cá, se o senhor tem acompanhado, e como é esse cenário hoje? Olha, quando eu cheguei, era verdadeiramente assustador. O sertão estava no meio de uma seca, né? 76, 77 foram anos muito difíceis. Você via o milharal todo ali e seco, com a espigazinha que nasceu e secou. Era de uma tristeza imensa, né? O gado estava, principalmente cabras, na região, estava famélico, estava abandonado ali. E as pessoas, o rosto das pessoas, o cabelo, a pele, mostrava o grau, né, de subnutrição, né, que principalmente as crianças, estavam vivendo. Né? Então, nós começamos um trabalho ali, e foi muito interessante, porque foi um trabalho, de certa forma, pioneiro, porque tinham médicos, assistentes sociais, um antropólogo, que era o doutor Axel Fortmann, da Universidade de Berlim, da Universidade de Brasília, de origem da Alemanha, mas da Universidade de Brasília, e eu, que era historiador. E o INAM, o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, ele tinha feito uma pergunta, gente: por que se chegou a esse ponto? A seca é um fenômeno da natureza, isso tudo bem. Mas por que nós não temos preparação para fenômenos da natureza? Se a gente sabe que eles são cíclicos, a gente deveria se preparar. Então a gente começou a fazer uma história do sertão, né? E isso acabou virando a minha tese de mestrado. Encontraram a resposta? Encontramos. Quer dizer, na verdade, não há um só fator, né? Toda a comunidade e também o poder público, eles não tinham um fundo de reserva, não tinham uma poupança que pudesse ser investida em infraestrutura, em condições para criar, né, cacimbas, poços, etc. A única coisa que a gente estava era aquele brejo de pé de serra que guardava alguma umidade, etc. O resto, toda a plantação morria. Em segundo lugar, quer dizer, a estrutura fundiária era tão desigual, que as melhores terras estavam com grandes fazendeiros e exclusivamente para gado. Exatamente. E não para produção de alimento. Então, por exemplo, as ilhas do São Francisco, que são muito férteis e têm água o tempo todo, eles colocavam gado lá e não tinha plantar alimento. Colocou gado, pode plantar alimento, né? Então, na verdade, a fome vinha dessas disfuncionalidades, quer dizer. E hoje? O senhor já voltou? Voltei lá, 30 e poucos anos depois. Olha, foi uma surpresa. Foi muito interessante que eu estava num congresso em Fortaleza e resolvi vir de carro, né, até aqui, né? E aí, quando eu cheguei, eu coloquei o pé na terra, começou a chover. As pessoas vieram me oferecer café, etc. Foi muito bom isso, foi uma sensação muito boa. E as pessoas eram outra coisa, eram jovens, com bons cabelos, com boa pele, com os dentes intactos, muito alegre. E uma quantidade imensa de motinha, de bicicleta elétrica, um pequeno comércio imenso, uma produção deliciosa de um queijo maravilhoso na região, né? Então foi assim uma alegria ver que enfim se saiu daquele processo. Né? Foi muito bom. Hoje, Porto da Folha é uma região de muito boa qualidade de vida. Maravilha. Professor, me fale um pouco mais sobre a questão histórica da seca, não apenas em Porto da Folha, mas no sertão nordestino. A gente sabe que é uma coisa endêmica, a gente pode se preparar para o próximo ciclo e a gente aprendeu a se preparar? Não. Quer dizer, veja só, a gente tem, em relação a isso, um trabalho excepcional do Exército Brasileiro, que é de levar água. Mas isso, em primeiro lugar, não é a função do Exército, né? O Exército faz porque falta infraestrutura outra que deveria já estar nas mãos de civis e ser regular nesse sentido.
As cacimbas, os troços e as represas normalmente foram feitas em terras de grandes proprietários que têm muito mais interesse na produção de gado, seja de pequeno porte, seja de grande porte, do que na produção de alimentos, né? Então, em primeiro lugar, a cana-de-açúcar ocupou as melhores terras da zona da mata. Uma terra melhor, um município rico, eles falavam no século XVIII, aquela terra gordurosa, rica, nesse sentido, ficou com a cana-de-açúcar. Alguns pedaços com tabaco. Né? E aí foi empurrando para o interior, seja o agreste, seja o sertão, a produção de alimentos, que ficou na área, que é a área mais sensível à seca. Às vezes a seca está comendo no sertão, a zona da mata não está sentindo, né? Mas para lá que se impõe a produção de alimentos. Então a primeira coisa que acontece é quebrar a produção de alimentos e surgir a fome. A gente tem um exemplo claro, né? A gente teve 2 governos, Fernando Henrique, 2 governos Lula, um governo e meio de Dilma, onde a fome, principalmente no Nordeste, foi erradicada. Bastou sair governo de Fernando Henrique, a Dilma, partidos diferentes e tudo, mas que uma meta em combater a fome, né, que é a fome do Brasil. Né? Agora a gente está tendo, não novamente, já diminuímos 33 milhões de pessoas na zona de insegurança alimentar. Nós já conseguimos diminuir isso, né, para quase a metade, um pouco mais da metade, né, mas que isso não pode ser política de governo, isso tem que ser uma política constante. Não podemos viver simplesmente à mercê do clima. Como a gente sabe, como no Rio de Janeiro, todo mundo sabe que o Rio tem chuvas torrenciais no verão. Se você não fizer impostas, se você não fizer encanamento, se você não mantiver os bueiros limpos, vai ser tragédia. Então, é preciso preparar. Nós não somos muito bons para planejamento e preparo do Brasil. E o que é que falta? Ter essa consciência de que o clima não é uma fatalidade. A fatalidade é não se preparar para o clima. Recentemente a gente teve uma perda, que foi o arquiteto chinês, que eu não lembro o nome agora, gente, mas que ele trabalhava muito bem essa questão da variação climática com as cidades esponjas, né? Infelizmente, acho que não deu tempo da gente aprender alguma coisa com ele. Ele deixou mas deixou um legado e advertência importante. A gente tem que lembrar que a China litorânea do sul, é uma área de tufões, violentíssimos tufões, né? E ele estava muito preocupado que uma cidade chinesa com milhões de habitantes podia ser destruída por um tufão nesse sentido. Como profissional, as cidades americanas são até hoje pelos furacões, né? Então, na verdade, a gente tem que aprender, não é a domar o clima. Isso não é possível. São forças da natureza, né? A gente tem que se preparar para ele e construir meios para que a população não sofra durante um evento climático. Na sua fala que você falou dos governos de Fernando Henrique, a Dilma, a gente tem mais ou menos um alinhamento, embora de partidos diferentes, embora de siglas partidárias diferentes. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a polarização no Brasil. Como é que o senhor enxerga essa polarização e o compromisso dela? Daqui a 30 anos a gente vai estudar a história do Brasil recente com essa polarização. Como é que seria uma aula? Olha, eu estive ultimamente na Europa, na Argentina, estive rapidamente na Bolívia. É um fenômeno mundial. Primeiro, veja o caso dos Estados Unidos, né? É um fenômeno mundial. A gente tem que entender que estamos vivendo, nesse momento, uma ascensão dos movimentos extremistas de direita. Muitos falam que são neofascismo. Né? Então, isso está polarizando muito, porque esse movimento extremista de direita, ele não quer chegar ao poder para
colocar em prática um programa partidário. Ele quer chegar ao poder para destruir as instituições, inclusive que permitiram ele chegar ao poder como a democracia representativa. Então, a polarização decorre não exatamente da diferença de programas de partido, mas de quem quer manter o sistema democrático e quem é contra o sistema democrático. E a fala desses extremismos, que se pretende uma fala antissistema, como se fossem todos outsiders, fossem todos recém-chegados na política, porque é uma mentira, porque estão aí há muito tempo, mas esses extremistas que se dizem fora do sistema, eles atacam o sistema como se o sistema democrático fosse a origem dos males da população. Como a gente vê muita coisa no jornal, na televisão, sobre o Congresso Nacional, sobre mordomia, uma parte muito grande da população tende a acreditar nisso e apoia essa radicalização. E isso aqui é grave. Era isso que eu achei. Por que é que tem tanta gente aderindo? Por que é que tem... A gente sabe que, e vejam, não leve a mal o que eu vou dizer, tá? Mas a gente sabe que a ignorância, no sentido de ignorar, de não conhecer, literalmente, é um dos grandes pilares que dão força para esse experimento. Sim ou não? Sim. Tem isso que você fala, que é ignorância, e a palavra ignorância do latim, né? Não saber alguma coisa, então não é um xingamento, né? Nesse sentido. É aquilo que, de uma forma talvez pretensiosa, a gente chama de uma forma dissociativa de entender a realidade, e que pode ser uma síndrome, né? Quer dizer, a pessoa olha e não vê, ela já está tão bloqueada por um pré-conhecimento, por um pré-juízo, que ela não consegue entender a realidade. E ela se lança a práticas, quer dizer, tentar falar com marcianos com telefone celular, rezar para pneu, né? Ajoelhar frente a quartéis, coisas que são realmente incabíveis, né? Inimagináveis. Quer dizer, rezar para pneu, né? Coisas desse tipo. Então a gente vê que é um processo associativo de realidade. E também eu acho que as elites políticas brasileiras, de esquerda, de centro, né, elas ignoraram muito tempo, né, essa população. Não é exatamente a população miserável do Brasil, né? Mas também não são os cultos do Brasil. É uma classe média que trabalha muito, que se esforça muito, que o dia a dia ganhei hoje para hoje, né? E que podem perder. E tem um medo, pânico, né? Da proletarização, do empobrecimento, da perda, né? Se a gente abrir mapa do IBGE, vamos ver esse número enorme chamados empreendedores, né? O empreendedorismo. Esse cara vive dele mesmo. Se ele não trabalhar o dias, ele pode ter até uma empresa com 3 ou 4 pessoas, mas tem que trabalhar. A gente não tinha política. A gente ficou tão fixado no pobre que estava com fome, o sem teto, o sem terra, etc., que não fizemos política para aquele que tem teto, que não estava passando fome naquele dia, mas que poderia, uma semana depois, estar nessa situação. Né? Então, esse medo do empobrecimento, da perda de status, quando a gente até condena e fala a pessoa foi snob contra um pobre que estava no aeroporto, que ia pegar avião, etc. Isso tem que ser entendido. Essa pessoa que está ali acha que esse pobre que está chegando está tirando dela. Que o risco que ela tem de se pauperizar, de empobrecer, vem, né, da ascensão do pobre. A ideia de que tem condições de todos viverem bem ainda não é uma ideia brasileira. Há trabalho, condições, riqueza nesse país para todos viverem bem. Não é para uma elite. Né? Então, isso ainda não funciona no Brasil. Não funciona no Brasil e também é difícil de ser colocado em prática. Por quê? Porque, evidentemente, nós temos uma história e a história tem um peso. História de quase 500 anos, né? 500 anos, tem mais de 500 anos de descobrimento, mas, bom, de formação da sociedade não tem, né? Mas a gente tem uma história de 400 e poucos anos e de elites
que ganhavam muito dinheiro em cima de uma maioria que era literalmente escravizada, né? Esse país foi construído por pessoas escravizadas, por pessoas desenraizadas, sequestradas, né, de suas terras e colocadas aqui, né? Isso tem um peso enorme, né? Mesmo quando essas pessoas foram alforriadas antes ou depois de 1888, né, essas pessoas não tiveram também um tratamento. E tiveram um acolhimento. Né? Na Austrália, nos Estados Unidos, nos países novos, todos tinham a chance de ter um lote de terra, uma mula. Né? Nem isso no Brasil foi. Você quer ir embora? Vai. Né? E aí se criou, né, fontes de miséria, de desempregados, de pessoas que não tinham acesso à educação. Né? Eu estava conversando com um rapaz, né, que ele estava falando que ele era a primeira geração da família dele que ia à universidade. Né? Não que a universidade seja um portal para transformar a vida de todos, né? Mas é um patamar diferenciador. Para Lenin, por exemplo, onde eu estudei, ninguém precisa ir a uma universidade para viver bem. Você faz uma escola técnica, uma Hochschule, e você tem um ótimo emprego, tem um padrão de vida, faz férias no Mediterrâneo, na Tunísia, nas Ilhas Canárias. Isso um operário, trabalhador, né, um peão de obra consegue fazer na Alemanha. A tesoura que separa a ponta do mais rico da ponta do mais pobre é muito fechada. No Brasil, essa tesoura está totalmente aberta. E não tem força para voltar, né? Mas a gente tem que tentar. A gente tem que fazer, porque não tem futuro um país, tá, onde uma parcela da população é extremamente miserável. Os bolsões de miséria nas cidades como o Rio de Janeiro, eu falo da minha cidade, que eu amo muito, tá, é triste. São bolsões de miséria. Tá? Ninguém vive necessariamente na marginalidade, na clandestinidade, no crime organizado, porque isso é simplesmente bom. Claro que tem uma certa romantização para alguns jovens que não têm outras alternativas. Então, portar uma arma, né, ser o xerife de um pedaço, tem um certo romantismo, tem uma certa prova de virilidade nesse sentido. Mas se a gente oferecesse outra possibilidade, muito provavelmente ele aceitaria outra possibilidade de vida, outro projeto. O crime está ocupando o espaço que o Estado deixou aberto? Desde um longo tempo, não é de hoje. Não é de hoje. Essa operação que hoje no Rio de Janeiro, né, com 130, 131 mortos, ela particularmente me apoiou muito. Se deu na Penha, que é onde que eu nasci, me criei. Eu saí da Penha, sou de origem muito popular, com 17 para 18 anos, quando eu conseguia alugar um conjugado com outros colegas, que a gente tinha acabado de entrar na universidade, e a universidade era longe da Penha, e a gente fez isso. Imediatamente, a primeira coisa, quando eu vi aqueles corpos na Praça de São Lucas, um ponto ali da Penha, e eu pensei, podem ser os filhos dos meus amigos que eu deixei aqui. Né? Aqueles eu saí, mas meus amigos ficaram. Né? E esses podem ser os filhos deles. Né? Então, isso foi muito impactante para mim. Não acho que eram anjos, não acho que eram pessoas maravilhosas, mas acho, em primeiro lugar, que eles podiam ter tido uma outra chance no ponto de partida. E em segundo lugar, e sendo bandido ou não, nenhuma autoridade tem direito a cortar cabeças. Nós já cortamos muitas cabeças na história do Brasil. A gente cortou a cabeça dos que lutaram pela independência, a gente cortou a cabeça no Contestado, a gente cortou a cabeça em Canudos, a gente cortou a cabeça do Cangaço, a gente cortou cabeças no Carandiru, agora a gente corta cabeças na Penha. Essa história cheia de corta-cabeças não pode continuar. Mas pelo que o senhor vê, pelo que o senhor avalia, pode ter um novo episódio de cortes de cabeça? Pode, porque em si as coisas que estão sendo feitas, mais uma vez, não parecem definitivas. Quer dizer, se veja mais uma vez,
a Penha, no Rio de Janeiro, era, quando eu morava lá, há 50 anos atrás, era um núcleo operário. Existia um grande curtume, curtume carioca, existia uma indústria de roupas femininas chamada Demilhos, e existia uma metalúrgica muito grande. Era uma poluição, a gente não conhecia a palavra poluição nessa época, mas era uma poluição que tinha dias que a gente não podia respirar. As fábricas começaram a fechar, começaram a sair e ir para outros elementos. A presença, por exemplo, do curtume carioca na Penha gerava dezenas de pequenas fábricas de sapatos e bolsas. Tudo isso acabou. Se torna. Não tem uma área real de diversão, para as pessoas. Não tem piscinão, não tem passagem muito cara no Rio de Janeiro, passagem um lanche na praia é inviável para essas pessoas, então eles acabam ficando sobre si mesmos e puxando o que podem fazer nesse sentido. A televisão está te mostrando um tênis que custa R$700, uma camiseta que custa R$150. Ele quer ir à festa. Ele é no baile na sexta-feira. É o caminho errado. É o caminho errado. Vamos matar todos eles por causa disso? Vamos cortar a cabeça deles todos? Falando em cortar a cabeça, vamos passar por outro extremo do Rio de Janeiro também. Agora o presidente da Alerj foi preso por um movimento pesado. E que já é uma fila, uma sucessão de presidentes que foram presos, né? Uma sucessão de vereadores. O que acontece com o Rio de Janeiro? Em primeiro lugar, tem que fazer aqui uma justiça imensa, porque todos nós, assim, aí automaticamente a gente fala, todos os governadores do Rio de Janeiro foram presos. Não é assim, tem uma bela exceção. Benedita não foi. Sim. Benedita hibernou e saiu muito dignamente. Então não são todos. Foi Garotinho, foi o Witzel, foi... bom, aí vai. O Rio de Janeiro é uma região que tinha corrente de pensamento social e pensamento de transformação muito forte, herdado do fato de ter sido capital federal. Mas se formaram grandes intelectuais do Brasil, como, por exemplo, o professor Anísio Teixeira, que fez a proposta da Escola Nova no Brasil e que fez em Salvador, ele era baiano, a Escola Parque, e que depois vai gerar os CIEPs. Se tinha projetos, e eu me orgulho de ser um corresponsável pela criação de 500 CIEPs no Rio de Janeiro, secretários de Estado da Educação, como Darcy Ribeiro e Maria Danhade, e se tinha a ideia de que você tinha que colocar essa garotada o dia inteiro na escola, com alimentação, com piscina, com campo de futebol, com teatro, com gabinete dentário, com gabinete médico, para que você desse chance dessa garotada ir além. Infelizmente, os CIEPs foram o último projeto de educação formal que esse país conheceu. Depois dos CIEPs que foram fechados, uma noite eu estava subindo a serra no Rio de Janeiro para ir para a casa de um amigo, eu passei com o CIEP, eu tomei um susto. Eles tinham transformado o CIEP em feira de gado. Tiraram as crianças e colocaram bois dentro do CIEP. As salas de aula viraram estábulos. Então, uma elite que transforma escolas de tempo integral em estábulo é muito responsável pela situação que o Rio de Janeiro vive. E qual é o bichinho que pega esse ponto da Alerj? Veja, foi o voto das pessoas. O voto das pessoas foram eleitos democraticamente e lá em cima se faz todo um pacto. Professor, puxa o microfone para mais para o seu pessoal está pedindo. Eu era para eu aqui. Então, o que acontece então? Vamos realmente para onde deveria ter pessoas para legislar em prol da população e isso não acontece. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, desde a República Velha, tinha um nome. Todo mundo dizia a Gaiola de Ouro.
era ali que funcionava todas as transações ilícitas possíveis. Mas, mais uma vez, com grandes exceções. Tivemos na República Velha digníssimos, hoje nomes digníssimos, né? Por sinal, alguns são meus alunos, foram meus alunos, né? Eu tenho muitos alunos que foram fazer política tentando mudar isso, né? Então, na verdade, havia uma tradição, tá? E houve que isso se institucionaliza com aquilo que a gente chama de chaguismo, que foram governos sucessivos, Chagas Freitas, né, durante a ditadura militar, né, onde se tinha, a gente chamava a política da bica, porque ele subia um morro, dizia que ia colocar uma bica ali e tinha que votar no candidato a vereador e a deputado dele. Se não votasse, ele voltava e tirava a bica. Então se criou um mecanismo político franciscano, de dando que se recebe, em que a ideia de fazer política para transformar se transformou em fazer política para tirar vantagem, ter uma vantagem, escambo, exatamente. E esse é o caráter, não é de todos. Temos belíssimos deputados, como o deputado Raimon, a deputada Jandira Fegali, o deputado Chico Alencar, que são pessoas magníficas nesse sentido. Mesmo do outro lado, da direita, Teresa Berger, que é uma pessoa maravilhosa, embora seja uma pessoa com ideias diferenciadas, mas é uma pessoa maravilhosa nesse sentido, mas a maioria é muito difícil. Falando maioria muito difícil, vou voar um pouquinho para Brasília, né? Como é que o senhor avalia o prejuízo no STF que ameaçar a Lula política? O Supremo Tribunal Federal que está sendo ameaçado, que tem que criar mecanismos para se defender, para tentar legislar em prol da população. Olha, essa é uma questão complicada, difícil, né? A Constituição de 1988, ela fez coisas maravilhosas, como, por exemplo, a Declaração de Direitos, né? Inclusive, normalmente, nas Constituições brasileiras, ela ficava no capítulo 4, no capítulo 5. Ela foi passada para frente. Né? Ulisses Guimarães, então presidente da Constituinte, ele exigiu essa clareza, essa entrada pelos direitos civis, né? Mas tem coisas que o legislador não previu, não viu ou cometeu erros. Existem erros constitucionais, né? Isso é comum, né? Em vários países, né? A Constituição da República de Weimar, na Alemanha, tinha um erro constitucional que permitiu a ascensão de Hitler ao poder, mesmo sem ter maioria absoluta, né? São erros constitucionais. A nossa tem vários erros constitucionais. Ela foi feita para ser uma Constituição parlamentarista. E só no último minuto se decidiu ser um poder executivo independente presidencial, né? Isso fez com que o governo não consiga governar sem fazer uma coalizão de poder. O presidente é eleito, mas o partido dele não é o partido majoritário, não é o partido que ganha. É muito interessante isso, porque uma pessoa vota no presidente, mas para senador ou deputado federal, vota no partido contrário ao presidente. Fez nada. Se pelo menos, talvez por algum tempo, o voto no presidente obrigasse a votar no mesmo partido para senador e deputado, para garantir uma maioria, esse mercadejar que aparece dentro do parlamento não tivesse se instalado. Esse conflito, exatamente como você falou, migrou para dentro do Supremo. Porque, principalmente no governo Bolsonaro, isso se acelerou enormemente. Bolsonaro, sem nenhuma base, contestado largamente, ele entregou
praticamente todas as atribuições da presidência da República ao Congresso. O Congresso assumiu, né, uma feição de regime parlamentarista. E o presidente não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em manter o mandato e garantir a reeleição. E cedeu, inclusive, com um orçamento secreto, com 1000 emendas que você não sabe a autoria nem a finalidade, assumiu esse processo. E o resultado foi que agora, quando o presidente tenta retomar o controle das suas atribuições constitucionais, ele entra em choque com o Congresso. Isso até então tinha poupado. Agora, quando os deputados e senadores se sentem ameaçados, a gente acha que a questão central é o Alexandre de Moraes e a ação penal contra o VOL, né? Não é. A questão central é a ação contra as emendas parlamentares e o orçamento secreto. É isso que criou, né, a grande dificuldade, obviamente, né? O partido do ex-presidente entrou nessa brecha aberta e somou-se a isso. Mas o grande elemento é que você vê ministros como Dinho, o Flávio Dino e o Toffoli batendo forte na questão: para que esse dinheiro? Para onde vai? Quem propôs? Onde foi aplicado? Qual a transparência? Como rastrear e avaliar os resultados dessas emendas que eram secretas? E aí abriu-se um conflito. Você vê o nível do conflito de um Brasil tradicional, de um Brasil acostumado ao mando local, nessa questão do Banco Master, tá? Que uma juíza vai e liberta todo mundo, colocando em risco as provas, colocando em risco a possibilidade de fuga, colocando em risco, né, conchavo entre as partes nesse sentido. E aí o Supremo vai, avoca ele o caso inteiro, desautoriza o que aconteceu e vai batendo forte. Mas o banco tem ligações políticas poderosas, né? Então, você vê que há uma tentativa do Supremo Tribunal Federal de preencher vazios deixados pela Constituição e tentar reequilibrar os três poderes, onde o legislativo estava muito aumentado além das suas atribuições constitucionais. E o choque aí é inevitável. Como é que você avalia o bolsonarismo? Vamos falar para os para não dizer que a gente está sendo parcial. Lulismo e bolsonarismo. Me faz uma avaliação desses dois movimentos. É um movimento que está dividido no Brasil. Me fala um pouco dos males, dos prejuízos, das heranças. Me diz um pouco sobre isso. Olha, eu acompanhei a fundação do PT, acompanhei todo esse processo, não sou filiado ao PT, não tenho filiação política nesse momento, é uma coisa muito clara. O PT ele foi formado por uma confluência de grupos religiosos, católicos, muito ligados à teologia da libertação, né, a escolha preferencial dos pobres, etc., né, por sindicatos, principalmente São Paulo, e por intelectuais, professores universitários, estudantes, etc. Tal. E nessa conjunção dessas forças vivas da sociedade, nessa confluência, o que aconteceu é que a noção de Estado ficou muito distante. As lutas sociais foram formadas durante a ditadura, né? No finalzinho da ditadura, né? As forças sociais estavam naquele momento, muito descrentes do Estado, ou que a transformação pudesse se dar através das instituições do Estado. Então se procura, né, fazer com que o poder distribuído para essas instâncias mais inferiores da sociedade, principalmente sindicatos, associações de moradores, associações profissionais, igreja, etc. O resultado é que isso não funciona. Um país desse tamanho, com tantas dificuldades, é preciso que o Estado tenha um projeto de vencer as dificuldades existentes, tá? Então, na verdade, o que começou maravilhosamente bem acabou perdendo força, né? E surgiu no interior
interior do PT um líder carismático, né, que é o Lula, que é insuperável dentro do PT. Né? A gente vê hoje que, nesse momento, já na fase final do terceiro mandato, não existe ninguém no PT que possa dizer: eu vou ser candidato, né? O Lula vai ter que disputar comigo para ser... Não tem, é Lula. E é o único que pode também vencer a eleição. Não tem ninguém, Nato Haddad ou Camilo Santana, etc., possa vencer. Não pode. Né? Não tem condições nesse sentido. Então, na verdade, a gente saiu de uma estrutura de organizações da sociedade civil para um partido transformador para cair numa personalidade carismática. Né? Então, houve uma degradação do projeto inicial do PT. Por isso se fala em lulismo mais do que de petismo, nesse sentido. Do lado da direita, nós tínhamos sempre uma divisão muito intensa da direita. Você tinha uma direita moderna, empresarial, transformadora, modernizadora, principalmente em São Paulo, Rio, Minas, né, Pernambuco. Né? Era uma direita moderna, muito representada pela antiga UDN, né? A União Democrática Nacional, partido de Carlos Lacerda, por exemplo. Né? Nós tínhamos uma direita muito reacionária, atrasada, que não queria nenhuma mudança, representado principalmente por os grandes latifúndios, os grandes proprietários de terra, etc. Nós tínhamos uma direita militar muito marcada pelo positivismo, pelo autoritarismo, né? Pela ideia de que se transformar o país todo num quartel, eu resolvo tudo, etc. E que tentou e deu vários golpes de Estado ao longo da nossa história, né? E se colocou. Isso está começando a ficar perigoso para mim. Eu não falei do historiador. O historiador tem que enfrentar o seu tempo, mas deu origem ao que nós chamamos a tutela militar sobre a sociedade. Né? Porque os militares, eles acreditam que eles implantaram a República. A República surgiu como um golpe de Estado militar contra a monarquia. O primeiro presidente, Teodoro, era militar, o segundo presidente, Floriano, era militar. Floriano estabeleceu literalmente uma ditadura, fuzilou pessoas, prendeu, etc. E eles se acharam que eles eram dono da República. No Império, Andréia, em vez de 3 poderes, né, legislativo, judiciário e executivo, existiam 4. O quarto poder era o chamado poder moderador, que era exercido pelo imperador. E não era pouca coisa, não, porque ele dissolvia o Congresso, ele convocava eleições, ele dava essa enxurrada de títulos vagabundos de barão, marquês, etc., para criar a clientela dele, né, nesse sentido. Né? Os militares não conseguiram implantar nada parecido na primeira Constituição Republicana de 1891. Né? Mas eles acham que o poder moderador foi recepcionado por eles, que eles são o poder moderador da sociedade e eles podem dizer se a eleição foi boa, não foi, se esse candidato é bom ou não é. Veja, na eleição em que o presidente Bolsonaro ganhou a eleição, o então comandante do Exército, um amigo pessoal, né, o general Vilas Boas, ele chamou cada candidato para se entrevistar com ele, para ele dizer o que ele achava. Que democracia acontece isso? No comandante do Exército sabatinar candidato. Até essa moça tão combativa, tão importante, que era candidata pelo PCdoB, lá do Rio Grande do Sul. Acho que agora ela foi Manuela. Até ela foi entrevistada pelo general. Tá? Desde quando isso vem? O general é uma pessoa seríssima, está muito doente agora, está com uma doença neurodegenerativa grave. Né? Mas com que poder ele entrevista candidatos, né, nesse sentido? E nesse sentimento de tutela dos militares sobre a República.
Né? Então, essas direitas todas, né? O que o Bolsonaro fez? O grande mérito do Bolsonaro como político foi unificar essas direitas. Elas compareciam às eleições. Com Bolsonaro, ele unificou as direitas. Quando ele unificou as direitas, ele ganhou o poder. Né? Por pouco, mas ganhou o poder. Né? A gente não sabe agora se as direitas continuam unificadas ou não. Hoje parece que ele indicou o filho, Flávio Bolsonaro, a candidato. Isso une a direita, aparentemente não une nem a família dele. Culpa. Porque Michele já andou dizendo, brigando por causa de indicação. Mas qual foi a raiura para o militarismo, para as instituições militares na Berçaria Bolsonaro se deixou? Ou como teve a raiura? Ele dividiu as Forças Armadas. Né? Ele era uma pessoa que desprezava ou despreza, ele está vivo, está preso, mas está vivo. Né? Espero que continue vivo e com saúde. Né? Na verdade, ele criou um grupo, né, dentro das Forças Armadas que era quase uma casta. Eram pessoas que tinham aumentos, tinham vantagens, tinham não só o soldo e tudo que vem com soldo, mas tinham ainda o salário do cargo civil que recebiam e acumulavam. Né? Não temos que ter nenhuma ilusão em relação a isso. Os militares bolsonaristas tinham um lucro financeiro muito grande, não estou dizendo que é desonesta, não, mas de acumula. Cargos que, por exemplo, eu, professor universitário, não poderia acumular. Não é desonesto, mas não é moral. Não, tem uma diferença entre o que é legal e o que é imoral. Né? Os alemães falam legal e ilegal de scheißegal. Né? Legal e ilegal, M igual. Né? Então, se pensou isso. Né? Então, uma coisa que é grave e hoje está no centro de um problema que me atinge é, por exemplo, os militares da reserva, quando eles voltam para a ativa, quando eles recebem um cargo na estrutura militar, por exemplo, um coronel foi para reserva, aí é chamado para adestrar a tropa, ele recebe um a mais para fazer isso, uma parcela que pode ser 1/3 ou 2/3 do salário dele, chama-se PTCC, né, para fazer isso. Evidentemente, eu, por exemplo, eu sou um professor aposentado, velho, continuo dando aula. Lá da aula, tenho alunos, tenho trabalhos, tenho etc. Eu não ganho nada mais para fazer isso. Eu vou porque eu amo dar aula, amo trabalhar com os estudantes. Mas eles não, eles ganham a mais. Isso sabe como se chama, Andréia? Privilégio. Leis privadas. Leis que só servem para uma categoria. E o que esses militares ensinam aos jovens militares? Novamente, a tutela militar. A ideia de que eles são o poder moderador da sociedade. Né? Então, terminou a ditadura, né? Mas não terminou a fonte, né, do pensamento autoritário e antidemocrático. A gente vai voltar já para essa questão de determinada ditadura e não determinar esse pensamento autoritário, porque a gente estava falando de lulismo, lulismo, bolsonarismo, da necessidade, eu acho que existe a necessidade de Lula fazer um sucessor, talvez, que ainda não apareceu, mas vamos falar de uma figura que tem despontado ano após ano, um jovem pernambucano chamado João Campos. Me faz uma leitura do que é o fenômeno João Campos e como ele poderia estar nesses quadros para Brasília. Olha, é uma coisa interessante. O João, ele é muito bem educado. Ele tem um conhecimento não só dos Pernambuco, do Brasil, mas ele tem conhecimento do mundo. Ele é um cara bonito, né? Ele retrata bem o cara do garoto. Vamos lá. Ele tem uma esteira familiar por trás que tem muita história. Mas eu não sei se ele formou, se ele tem ainda a clareza do que é um projeto para o país.
né? Quer dizer, é muito interessante porque é um jovem atilado, é um jovem que tem condições, tem uma ótima formação, etc. E tem tudo para ser um futuro, como o Eduardo Campos também, se não tivesse tido esse fatídico acidente, possivelmente teria sido presidente, uma pessoa que talvez tivesse nos salvado da desastrosa presidência Bolsonaro no futuro. Mas, ao contrário do Eduardo Campos, que tinha um projeto nacional, tinha um projeto de poder para o Brasil, né, eu não vi até agora, pode ser que não saiba, pode ser erro meu, mas eu nunca li nada que fosse do João falando do qual é o Brasil que ele quer. Entendi. Ciro Gomes poderia ter evitado o Bolsonaro? Poderia. Mas o Ciro Gomes, ele... tem vários Ciro Gomes, né? Esse é o problema, né? Mas aquele Ciro Gomes de lá, que foi ministro do Lula, que tinha... Ele em algum momento ele foi uma alternativa do Brasil, mas em algum momento também ele foi capturado por uma cultura, né, arrogante, oligárquica, machista, misógina, que foi empurrando ele para fora, né? Quer dizer, ele é uma pessoa que se deixou levar por um fundo cultural do Brasil antigo, desse Brasil que a gente quer superar, e que ele acabou, em vez de sendo uma ferramenta de superar o Brasil antigo, ele passou a reafirmar o Brasil antigo. Entendi. Você fez um livro chamado Enciclopédia de Guerras e Revoluções do Século XX, correto? Correto. E falando um pouco sobre o livro e me fala um pouco da importância das guerras do século XX para o que a gente está hoje, né? Como é que as guerras do século XX refletem no século XXI, e me fala sobre coisas revolucionárias que a gente acha que a revolução está ligada à guerra também, a estar armado, a estar na frente de combate, mas não, a coisa é muito mais sutil. Na verdade, eu tive um interesse que eu trouxe da Alemanha, que eu vi na Alemanha. Na Alemanha você tem dicionários ou enciclopédias sobre praticamente todos os assuntos. E agora, de forma digital, você rapidamente, 5, 6 toques, você tem acesso a um assunto específico, sem você precisar inicialmente ler 5 livros, mas tem a indicação se você quiser ler os 5 livros. Isso na Alemanha é muito comum. Eu, quando visitei o Brasil, eu pensei em projetos, fizemos um dicionário crítico do pensamento de direita no Brasil, em 2000, fizemos um dicionário de guerras e revoluções, fizemos um dicionário de história militar do Brasil, de 1822 a 2022 para o bicentenário, né? E fizemos o dicionário de revoluções, de guerra e revoluções, e agora acabamos de publicar um dicionário dos fascismos, né? Dicionário crítico dos fascismos, né? Não sou eu. Né? São pessoas, são equipes assim. O professor Dilton Meinhardt aqui da Federal de Sergipe participa ativamente, esportivamente desse projeto. Eu estou aqui para vir discutir exatamente guerra, né? Ele está fazendo 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, né? 2025, ela terminou em 1945. Então eu agradeço largamente ao Dilton Meinhardt a oportunidade de estar aqui, inclusive com você. A guerra é a pior forma possível de fazer história. A história ela acontece de várias formas, né? Ela acontece através do progresso científico, de progressos sociais, de você aumentar e alargar a cidadania, né? Você imagina, até os avançados anos 60 funcionava o sistema de segregação racial nos Estados Unidos. Até os anos
70, final, começo dos 80, funcionava apartheid na África do Sul, né? Então, a história ela caminha superando dificuldades, etc. Um dos caminhos da história foram as guerras, né? Infelizmente. E, inclusive, nesse trabalho, na introdução, nós falamos que, por incrível que pareça, a gente queria dar uma boa notícia, mas parece que a guerra teve uma longa história e ainda vai ter uma história, né? Porque as pessoas não querem negociar os seus privilégios, as suas capacidades superiores a outros, não querem perder nada, né? Nunca aconteceu na história de potências chegarem e dizer assim, vamos dividir o poder igualmente, cada um fica com uma parte, etc. Isso conquista, se impõe militarmente. A gente hoje tem uma guerra muito grave na Ucrânia, com a Rússia, uma guerra que corre o risco de escalar, quer dizer, de ir para uma guerra nuclear, que seria o desastre total. A gente tem a Ásia Ocidental, um movimento, para não falar mais Oriente Médio, que é um termo do colonialismo europeu, né? É médio em relação a quê? Está entre a Europa e o Oriente Longínquo, né? Então, ali, o Oriente Médio, para facilitar, né? Temos outra guerra. No Sudão, a gente tem um genocídio brutal que está ocorrendo. Nós temos esse risco iminente na Venezuela e na Colômbia em relação aos Estados Unidos, que vem ilegalmente afundando barcos e matando pessoas ali no Caribe. Quer dizer, é uma situação que a guerra continua tendo um papel muito importante nesse sentido. Órgãos que foram pensados para mediar conflitos, como a Organização das Nações Unidas, a ONU, têm se mostrado totalmente, né, inoperantes, né? Com o auge do genocídio palestino, a ONU não tinha nada a dizer, não conseguiu fazer nada em relação a isso, né? Então, essa inação, né, de órgãos internacionais de gestão de crise acaba levando sempre à guerra. Existe possibilidade de uma terceira guerra? Olha, eu estava falando sobre isso no seminário proposto pelo professor Newton Meinhardt, né? Os físicos, a Associação Mundial de Físicos criou um chamado relógio fim do mundo. Esse relógio, ele marcava quanto tempo faltava para a meia-noite da humanidade. A meia-noite era exatamente quando teria a guerra nuclear e a humanidade estaria extinta na Terra. Durante a Guerra Fria, entre 1945 e 1991, o relógio teve sempre a 15 minutos, a 14 minutos, 13 minutos do fim do mundo. Quando houve o fim da Guerra Fria, acabou a União Soviética, né, caiu o Muro de Berlim, tudo isso, aí foi lá para 23h30. Que alívio. Hoje, quando a gente consultou, hoje exatamente, faltam 86 segundos para o fim do mundo. Nossa. Estamos bem perto, então. A 86 segundos do fim do mundo. Qualquer erro, seja no Caribe, seja em Taiwan, com a China, Japão, Estados Unidos, seja na Ucrânia, né, que a Inglaterra ou a França ou a Alemanha resolve intervir, né, por qualquer, né, uma expressão do Pink Floyd, por um lapso momentâneo da razão, né, nós estamos a 86 minutos do fim do mundo. Onde é que está Donald Trump nesse tabuleiro todo no mundo? Ele faz parte lá do começo da nossa conversa, da extensão dos movimentos extremistas, né? Ele tomou por dentro a força do dinheiro, né? O Partido Republicano, radicalizou o Partido Republicano, né? Espantou, expulsou os republicanos tradicionais e pratica uma política de força, né? Mas ele não é o louco maluco que muitas vezes é representado. Ele tem uma lógica, a gente pode não gostar da lógica dele, mas ele tem uma lógica. Ele quer abandonar a Europa, por isso ele se aproxima de Putin, né? Ele quer abandonar o Oriente Médio, por isso ele se aproxima de Netanyahu e deixa acontecer o que quiser,
porque para ele o pior inimigo que os Estados Unidos têm é a China. A China, ela tem uma capacidade de crescimento que ainda não chegou no teto. Ainda falta muito para o teto chinês. A Europa já bateu no teto. A Rússia já bateu no teto. Não há concorrentes nesse caminho. Mas é possível que a China, em 5 anos, seja a potência hegemônica mundial, e os Estados Unidos estão a fim de deter isso. Trump está disposto a deter isso, seja através de medidas econômicas, sanções, taxas, imposições econômicas, seja através do uso das armas. Fala um pouco sobre essa arenga dele, que lembrou um pouco, mas ainda está bem emperrado. Nós também centramos muito na ação do bolsonarismo, e ficou muito evidente o Eduardo Bolsonaro lá e o Paulo Figueiredo, neto do último ditador da ditadura, João Batista Figueiredo, né, contra o Brasil, né, em defesa do Bolsonaro, etc. Mas esse, a meu ver, não é o elemento central. Ele é um elemento espetacular da ação. O elemento central é que o Brasil faz parte de uma associação chamada de BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e agora vários outros países. Hoje a gente fala BRICS Plus, nesse sentido, que ameaçam não utilizar mais o dólar nas suas transações comerciais. Fazer trocas direta, moeda a moeda, ou até mesmo, que eu acho mais difícil, criar uma moeda própria para os BRICS. Isso ameaça de morte a hegemonia americana. A hegemonia americana se baseia sobre aquilo que a gente chama de sistema dólar. É sobre isso que ela está montada. Os Estados Unidos é o país com o maior déficit financeiro do mundo. Ele não se financia, né? Ele tem que pegar dinheiro. E para pegar dinheiro, ele precisa que esse dinheiro seja em dólar. Então, todas as transações do mundo têm que estar em dólar, porque as pessoas vão comprar dólares americanos, porque são eles os únicos que produzem. E esses dólares são fornecidos pela Tesouro Americano, a Reserva Federal, o Banco Central dos Estados Unidos, e passam pelos bancos americanos. E todo mundo que tem resultados em dólar deposita em bancos americanos. E esses bancos americanos, esses grandes bancos mundiais, eles compram aquilo que a gente chama de treasuries, as letras do Tesouro Americano, principalmente as de 10 anos. São essas letras que a gente compra, Brasil compra do Tesouro Americano, que financiam os Estados Unidos. Se não tiver mais dólar depositado em banco, para o banco comprarem as treasuries, para financiar o governo americano, o governo americano entra em colapso. Por isso o Trump fala tanto do belo, bonito, fantástico dólar, e querem ameaçar nosso dólar. E, de fato, há uma ameaça ao dólar. Vamos falar um pouquinho da nossa briga com Los Hermanos. Mini-lei, como é que está essa questão? Como é que isso prejudica a economia? Como é que... Explica pra gente o que é essa briga Brasil-Argentina no campo econômico. O Brasil, e principalmente um dos maiores intelectuais brasileiros, um diplomata chamado Samuel Pinheiro Guimarães, foi embaixador longos anos no Brasil, foi secretário-geral do Itamaraty, diretor do Instituto Rio Branco. Ele formulou uma política para o Brasil na América do Sul, em que o Brasil deveria reunir essas nações da América do Sul e formar um forte bloco econômico, Mercosul, que daria muita força ao Brasil, mas também aos outros países, para negociar internacionalmente. Em vez de se negociar o Brasil, a Argentina era um bloco poderoso, 500 milhões de habitantes, com PIB extremamente elevado, que estaria aí funcionando. Muitas vezes isso foi feito em detrimento do Brasil. O Brasil passou a comprar produtos mais caros no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, do que poderia comprar, por exemplo, na China, que é uma tarifa externa comum. Mas vientos que chegaram no Paraguai, na Argentina, agora na Bolívia,
não consideram que seja uma boa política. Eles acham que se eles negociarem individualmente, por exemplo, com os Estados Unidos, eles vão ter melhor resultado do que negociando em bloco. E, de fato, acontece isso, porque o bloco, com uma tarifa única, não interessa aos Estados Unidos. Ele interessa derrubar, né, o bloco para poder lutar. Divide e impera, né, nesse sentido. E particularmente porque o Brasil está com uma economia estável, em crescimento, está com controle de inflação, né, com uma modernização importante. E esse não é o caso, por exemplo, da Argentina, não é o caso da Bolívia, não é o caso do Paraguai. Né? O resultado é que, na verdade, esses países começaram a sentir que estariam financiando o crescimento no Brasil e que não ganhavam nada com isso. Então eles passaram a se dirigir direto aos Estados Unidos. Nós vimos agora um empréstimo ponte gigantesco feito pelos Estados Unidos, né, para a Argentina. Em troca, a Argentina começou a importar dos Estados Unidos produtos sem passar pelas regras do Mercosul. Nós não sabemos hoje se o Mercosul tem ou não futuro. Eu sou amigo do embaixador Celso Mirim, a gente conversa seguidamente, e eu tenho expressado a minha dúvida se temos Mercosul para os próximos anos, principalmente se houver alguma mudança nos Estados Unidos e aparecer um terceiro governo Trump, que é ilegal hoje, mas com Trump nunca se sabe, né? Então, o futuro do Mercosul está ameaçado. Na verdade, o futuro da política externa brasileira, né? Eu falo isso para o embaixador Celso Amorim, ele fica muito contrariado, né? O futuro da política externa brasileira está em jogo nesse momento, porque a política externa brasileira, ela é um xadrez tridimensional, três tabuleiros. Né? O primeiro tabuleiro era ser importante no Mercosul, para acumular força para o segundo tabuleiro, que são os BRICS. Né? Você chegar aos BRICS poderoso, forte para negociar dentro dos BRICS. Sendo poderoso na América do Sul, o Mercosul, sendo poderoso nos BRICS, vai para o cenário internacional, ONU e todas, a EEA e FAO e a Organização Mundial do Comércio, muito mais poderoso. Ora, hoje o Mercosul está sendo questionado. Os BRICS estão sendo ameaçados pelo Trump. Então, essa política brasileira se encontra muito ameaçada. Tem sido manejada com muito cuidado, e tem tido resultados bons desse cuidado. Não sei o quanto desse sucesso é a mestria de manipular a política externa feita pelo chanceler Mauro Vieira e pelo próprio Celso Amorim, ou quanto é necessidade dos Estados Unidos em ter o Brasil como parceiro. Ou as duas coisas não. Uhum. Ainda falando de política, mas não econômica, uma coisa que a gente sempre se questiona, eu digo quem é fora de templos religiosos. Como é que a religião dentro da política tem prejudicado o país? Ou não tem prejudicado? Sempre que você coloca religião em instituições do Estado, você tem um problema. A República no Brasil é laica, né? Ela não reconhece uma religião de Estado. Ao contrário, na monarquia, o catolicismo era a religião de Estado. Né? Na República, isso não acontece. Não é assim. Mas a gente sabe, por exemplo, você entra num órgão público, tem um crucifixo na parede. Tecnicamente isso é legal, você teria que colocar uma estrela de Davi, você teria que colocar um símbolo protestante, teria que colocar um machado e a lança do Xangô ou coisa parecida para que isso fosse justo. Daqui a pouco a gente vai transformar um panteão gigantesco. É melhor não ter nenhum, sabe? Do que ficar escolhendo um. Então, isso sempre foi feito, mas agora passou a se organizar, né? Os grupos religiosos como grupos eleitorais específicos. Tá? E isso não é bom. Não é bom. Porque a religião, ela tem uma lógica do convencimento,
a palavra evangelização no sentido de prática, não de conteúdo, né? Quer dizer, protestantes fazem evangelização, católico, né? Umbandistas fazem tem uma outra catequização, né, nesse sentido. E isso faz com que haja atritos, haja sempre competição. Então, somar a competição religiosa, né, à competição normal dos partidos, ou identificar um partido com uma religião, né, é algo que torna muito difícil, né, reger a política. Por exemplo, que uma mulher, razões pessoais da sua vida, do seu projeto de trabalho, das suas condições sociais, econômicas, familiares, resolve não ter um filho, né? Ela está grávida de algumas semanas, resolve não ter esse filho, né? Ela não tem religião, ou na religião dela isso não é um problema, mas o partido dominante no Congresso é católico e considera o aborto um crime, tá? Então, essa mulher, mesmo que não seja católica, está sujeita à lógica, né, daquilo que é pecado numa religião. Né? Então, por que essa pessoa não é tratada simplesmente como uma cidadã? Como cidadã, ela tem qualquer direito que tenha todos e que estejam garantidos em lei, independente de religião, né? Quer dizer, os judeus não trabalham aos sábados, né? Quantas vezes, por exemplo, tem vestibular e provas aos sábados? Quem leva em consideração que o Shabbat não permite esse trabalho? Então, se a gente suspender os sábados de todas as atividades, porque existe uma população judaica no Brasil, cada vez tem procissão religiosa. Todo mundo tem que parar por causa da procissão religiosa, seja de que fé for. Então, na verdade, a melhor coisa que tem é a gente falar nos direitos do cidadão. O cidadão tem todo o direito, independente da fé, da crença dele, também raça, da etnia, né, do lugar que ele mora, se ele mora no norte, no nordeste, no sudeste, né, o direito de cidadania é igual a todo mundo, não pode estar ligado a um princípio religioso. Mas o nosso Congresso ainda é BBB? Profundamente. A ideia de que se fala para um grupo, né, que garante a eleição, seja da Bíblia, do boi, do agronegócio, seja da bala, ele funciona. E é uma pena, porque você não está pensando na cidadania, né, no conjunto da nação. Você está fazendo uma troca com um grupo exclusivo. Vamos voltar então a dar uns 3 passos para falar sobre o fim da ditadura militar, já que existe ainda uma corrente, um pensamento que ainda é muito vivo e do qual o senhor está sendo vítima mais uma vez. A transição das ditaduras, os anos 60, 70, em várias partes do mundo foram anos de ditadura. Já tinham ditaduras na Espanha, em Portugal, ditadura na Grécia, ditadura em praticamente toda a América Latina, exceto o México e Venezuela. Todos os outros países passaram a ser ditaduras, só México e Venezuela que não o foram, né? Inclusive o Brasil, né? Nesse sentido, quando começaram os anos, no fim dos anos 80, começo dos anos 90, houve uma transição para a democracia. As ditaduras caíram, né? Nós falamos hoje, no campo da ciência política, que existiram 2 modelos de transição democrática. Um modelo foi onde houve o colapso da ditadura. A ditadura colapsou. Não tinha como se manter. Foi o caso, por exemplo, da Argentina, grande parte motivado pela Guerra das Malvinas, né? Foi o caso de Portugal, grandemente motivado pela guerra colonial em Angola, Moçambique, Guiné. Foi o caso da Grécia, grande parte motivado pela derrota na guerra em Chipre com a Turquia, né? Esses casos foram colapso. Mas existem casos em que a ditadura ainda tinha muita força. Os elementos da ditadura, essas estruturas de dominação, ainda eram muito fortes. Esse foi o caso do Chile, esse foi o caso do Brasil, esse foi o caso da Espanha.
né, onde a parte mais avançada da sociedade, política e socialmente, teve que fazer um acordo. A gente chama essa transição de transição negociada ou transição pactuada, em que as forças da ditadura deram um ritmo da transição. Esse foi o que aconteceu na Espanha, que em vez de virar uma república, virou uma monarquia. Ou no caso do Brasil, que teve uma transição longuíssima. Ela começa com a anistia de 1979 e termina na Constituição de 1988. São quase 10 anos para a transição democrática. E ninguém foi punido. Né? Pessoas que praticaram crimes econômicos, que fizeram atividade externa, que fizeram corrupção em larga escala, que participaram da prisão, sequestro, tortura e morte de brasileiros, perseguiram pessoas, perseguiram estudantes, intelectuais, religiosos, não foram jamais chamados ao juízo. A anistia de 1979 foi, na verdade, o estabelecimento formal da impunidade no Brasil. E como é que... O senhor foi preso 2 vezes, né? Isso durante o período da ditadura. E eu falei para vocês que acham que a ditadura não existiu, ou que ou que alguém tinha feito algo muito grave que por isso merecia ser preso. Eu estou uma cópia do decreto, digamos assim, da prisão do professor. E eu vou ler para vocês o motivo pelo qual ele foi preso durante a ditadura. Aqui, Serviço Público Estadual, Rio de Janeiro, 12 de maio de 78. Pedidos de busca. Vamos lá. Aí vem falando, trata-se da... Vamos lá, segundo apurou-se, consta que o reportado é um bom professor da matéria e ministra seus ensinamentos com certa euforia, tanto para a história moderna e contemporânea, e que por isso foi chamada a atenção através do Major Thompson, do MEC. Era ter nos cumprir e informar. Ou seja, o crime dele foi ensinar bem. Existe isso. A ditadura foi uma coisa terrível. As pessoas não imaginam, né? Só para você ter uma ideia, eu tinha uma namorada na ocasião, que era também estudante, né? Nós não podíamos sair juntos, porque eu tinha medo de ser preso e ela ser presa, e se torturava brutalmente mulheres. Né? E eu não sabia, assim, eu sabia que eu resistiria. Né? Eu poderia morrer, mas eu não entregaria ninguém. Né? Mas se ela fosse torturada na minha frente, eu não sei o que faria. Nós chegávamos a ir ao cinema, ela ia um pouco mais cedo, entrava, sentava, eu ia quando o filme começava, e só quando apagava as luzes eu sentava do lado dela. Terminando o filme, ela saía, eu ficava, e depois eu saía. Para não ter ideia, você tinha um namoro clandestino, né? Nessa sociedade. Havia uns espiões, você não sabia se quem está na tua sala de aula, quem está no teu trabalho, quem está na sua vizinhança é um policial espionando você, e estavam, né? Ou não, é muito difícil. Você tinha a noção permanente que você estava sob ameaça, e de fato estávamos. Pessoas, amigos meus sumiram, desapareceram, e nós não tivemos a chance de sequer de enterrar o corpo. Outros foram torturados. Um amigo meu muito próximo, muito querido, participava de um movimento chamado Movimento pela Emancipação dos Trabalhadores, que depois foi uma das PT, sinal, foi preso, torturado brutalmente. Era uma pessoa maravilhosa, apaixonado por Guimarães Mineiro, apaixonado por Guimarães Rosas e por Bossa Nova, né? E ele, tanto que ele teve que dizer meu nome, dizer que eu era uma pessoa que fazia críticas ao governo, né? Essa foi a minha primeira prisão, né? E ele nunca mais conseguiu falar comigo. Eu ainda o procurei
né? E ele disse: Chico, eu não posso falar com você. Eu lembro como eu fui fraco. Você não foi fraco. O cara estava todo machucado, todo quebrado. Né? Quer dizer, essa era uma realidade muito constante. E talvez isso tenha influído muito fortemente em eu estudar as ditaduras, estudar o fascismo. Hoje, ser um especialista em ditadura e em fascismo, porque não podemos jamais viver isso de novo. Me fala um pouco sobre o processo. O senhor considera a entrevista falando exatamente sobre a questão da ditadura militar para o UOL, e isso voltou no tempo, de certa forma, e o senhor está sendo processado por um historiador. Eu estou sendo processado que numa entrevista no UOL eu fiz a relação entre os golpistas, né, bolsonaristas e militares, né, e o golpe de 64, né, que instalou a ditadura no Brasil. E adverti da presença do sequestro, da morte, da tortura, e apontei algumas pessoas responsáveis por isso. Então, nesse momento, eu estou sendo processado, está se exigindo reparação financeira, retratação, 1000 ameaças. Na verdade, eu já estava sob ameaça há algum tempo, recebendo e-mails e zaps dizendo que eu ia levar um tiro na testa por defender comunistas e viado, né? Eu não sei exatamente o que é comunista, o que é viado numa sociedade como a brasileira, né? É complicado, mas isso já vinha acontecendo. Mas eu achava que era balela. E agora veio o processo. Eu estou sendo processado pelo general Álvaro Pinheiro, que foi o primeiro comandante da repressão da guerrilha do Araguaia, tá? Que se sentiu... É interessante, porque o general é muito idoso e padece de Alzheimer. Ele não tem nem consciência do que está acontecendo. E, na verdade, é um filho dele que está me processando. E eu quero muito falar com essa pessoa, porque, na verdade, eu conversei com o general, e o general me disse, né, o que era o horror, né, do Araguaia. Né? Então, eu queria saber como é que o filho dele pode afirmar que o general não conversou comigo sobre isso. Nós éramos professores na época na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Então, é muito difícil de imaginar como esse... Eu até entendo que um filho se sinta magoado e ofendido, se fala, em relação ao seu pai. Mas ele tem que ter consciência de que o exercício do poder sem limites numa democracia causou muita dor e muito sofrimento. Né? Às vezes a gente se sente longe dos pais e condena alguma coisa dos pais na vida cotidiana, na educação, mas às vezes são na vida política também, né? Não poder entender isso, não ter essa dimensão da história, dizer que eu é que não sei história, né? É algo complicado. Eu lembro o caso de diferente, mas também não tão diferente. Logo que eu cheguei na Alemanha, foi nos anos 70, fazia pouco tempo ainda do fim da Segunda Guerra Mundial, não os 80 anos como hoje, né? E eu entrei no banheiro da Universidade de Berlim, né? E você sabe, André, porta de banheiro masculino tem sociologia, né? Que só ela consegue. Sociologia e iconografia que só ela consegue entender. Mas tinha uma coisa escrita na porta que eu não esqueci jamais, né? Era uma questão, era uma simulação de uma questão de múltipla escolha, que dizia assim: qual o seu nazista predileto? Opção 1, Adolf Hitler. 2, Hermann Göring. Opção 3, Joseph Goebbels. Opção 4, não. E era muito comum naquela geração que foi às ruas em maio de 68, né, em Paris, em Berlim, em Roma, em Milão, né, se dizia lá, foram meus colegas, né, nunca pergunte o que seus pais fizeram durante a guerra. Você pode não gostar da resposta.
né? Então, na verdade, tem um filme maravilhoso chamado Cidade Sem Passado, Uma Cidade Sem Passado, Ruferhof, que é a história de uma moça que não tinha tema de pesquisa, queria fazer a tese dela e acaba indo da cidade natal dela para pesquisar a história da cidade. E todo mundo diz que não faz, não vale a pena, começa a hostilizar ela, e ela vai indo e descobre que era uma cidade que tinha aderido inteiramente ao nazismo, né? O título original do filme é Garota Insuportável, né? O que falar do passado, Doreen? Passado pode ser muito doloroso, pode ser insuportável para alguns, mas falar do passado, né, é a única forma de evitar que o futuro seja novamente uma versão do passado. Né? Se a gente aceitar intimidação, né, o silenciamento, o apagamento do passado, nós temos um risco terrível de repetir os mesmos erros. E aí, eles estão pedindo, além da reparação financeira, estão pedindo também que o senhor seja impedido de exercer a sua profissão de ser historiador, e colocam em xeque todo o seu trabalho de longas datas. Todo o processo coloca em xeque o meu trabalho. Ele diz que eu sou irresponsável, que eu não trabalho com a verdade, etc. Né? E, evidentemente, eu não estou disponível de maneira alguma a retratar nada. Eu tenho certeza do que eu fiz, do que eu falei, e dos livros e das pesquisas que eu fiz. Né? Além de tudo, eu conversei largamente. Eu trabalhei 11 anos no Ministério da Defesa. Eu conversei e convivi. Eu fui professor de Mauro Cid. Eu fui colega do Almirante Carnier. Todas essas pessoas eu convivi com elas. Guardei largamente tudo que eu ouvi. Talvez nesse julgamento eu tenha que falar tudo que eu ouvi nesse processo. E eu tenho certeza que não é isso que o conjunto das Forças Armadas do Brasil pensa. Eu hoje recebi solidariedade de generais, de coronéis, que inclusive se ofereceram a testemunhar ao meu favor nesse julgamento. Particularmente, eu fiquei muito sensibilizado por um coronel que trabalhou comigo, que disse: eu posso testemunhar não que o general Álvaro Pinheiro tenha feito isso ou aquilo, mas eu posso testemunhar que o senhor nunca mentiu. Já é muito. Digamos que, por um infortúnio do destino, o senhor perca. O que isso representa para o Brasil, para a sociedade, para a história? O que isso representa para a nossa liberdade, para o brasileiro? Andréia, tem uma primeira coisa. Eu não vou me retratar, nem vou pagar o que eles pedem. Eles vão ter que me prender. Eu já fui para a prisão com 18, 19 anos, tenho 71. Pouco importa, não tem muito mais para fazer daqui em diante. Aqui com bengalinha, então não tem problema, vai ter que me prender, que eu não vou fazer o que eles querem. Agora, em primeiro lugar, é uma desautorização da história. Qual historiador, qual cientista político, qual sociólogo, qual jornalista vai ter liberdade de dizer algo sobre o passado? Porque vai abrir um precedente que vai colocar todas essas pessoas sob risco de serem intimadas e chantageadas, como eu estou sendo. Em segundo lugar, isso mostra que, para falar na bengala, ela se revoltou. Isso mostra também que a sociedade brasileira não se democratizou como a gente esperava. A democracia não é uma questão pessoal, não sou eu, está acontecendo comigo. Eu até acho, não acho bom, porque nunca é bom isso, mas eu acho melhor que seja comigo do que seja um aluno meu, com um jovem historiador, com um jovem jornalista, com um jovem sociólogo, que teria menos meios de se defender do que eu. Eu posso me defender, e além de tudo eu sou um velho, então nada mais, estou muito tranquilo em relação a isso.
tive uma surpresa enorme de pessoas, né, muito generosas, né, um ex-ministro da Justiça, um ex-ministro Supremo, né, associações de advogados que se disponibilizaram para fazer a minha defesa nesse processo. Né? Então, eu fico muito seguro em relação a que a verdade, o trabalho do historiador vai ganhar, vai vencer. Não tem nada a ganhar, vai vencer. Né? Mas, se isso não acontecer, são tantas coisas estranhas que acontecem no Brasil, né? Se isso não acontecer, tem possibilidades. Eu posso me exilar, né? Como eu já me exilei quando eu era jovem, né? O que seria uma vergonha para a justiça brasileira, né? Eu posso ser preso, mas acima de tudo o que pode acontecer é mostrar que a democracia no Brasil ainda está manietada pela tutela militar. Mas eu acho que não, porque o senhor está recebendo apoio de várias instituições. A Associação Brasileira da Imprensa, como a Edilton, Nacional dos Professores de História, próprios ministros, né, ex-ministros, como o senhor já falou, enfim. Eu acho que essa não é uma batalha perdida. Mas aproveitando o gancho, fala lá para mim sobre a tentativa de golpe de 2023. Fala lá desse momento ridículo, vergonhoso que a gente teve. Era inevitável, né? Pois você vê, desde a redemocratização, a chamada redemocratização no Brasil, nós tivemos como presidentes pessoas como Itamar Franco, como o Fernando Henrique Cardoso, como Lula, como a Dilma. Tivemos apenas um governo conservador, que foi de Collor de Mello, que não pôde governar, acabou sendo impedido. A tendência geral do eleitorado brasileiro é de centro-esquerda. Tá? Ela vota ao centro em direção à esquerda, de Fernando Henrique a Dilma, passando pelo Lula, pelo Itamar Franco. Tá? Isso é inevitável, vai ser assim. Tá? A eleição de Bolsonaro, ela se deu num cunho, né? Ela teve um cunho de grande conspiração de mídia, do poder parlamentar, do poder econômico e de lawfare, tá? de chicanas, né, judiciais que tiraram Lula da corrida, porque se ele estivesse na corrida ele teria ganho. Era o candidato com maior intenção de votos no momento que ele foi preso. Uma campanha contra ele de difamação e contra a dona Maria, né, então esposa do Lula, que levou a dona Maria à morte, né, nesse sentido. Né? Então, na verdade, a tendência geral do Brasil é transformadora, não é conservadora. Né? As forças conservadoras, elas só têm chance de ter o poder através do golpe. O golpe é o elemento fundamental. Pode ser o golpe com destruição, com violência, com invasão, ou pode ser o golpe através do lawfare, da manipulação, dos impeachment, né, do poder econômico com poder parlamentar, com poder político nesse sentido. Mas o Brasil caminha para uma sociedade muito mais igualitária, muito mais justa, muito mais digna, com oportunidade para todos, né? Inclusive aqueles garotos que ficaram estendidos lá na Praça de São Lucas, na Penha. Né? Isso é inevitável. Parar esse processo não vai ser possível. Né? E acho também que, embora hajam continuidades do golpe, tentativas de se continuar o golpe também não tem futuro. Tenho certeza que se o golpe acontecesse, a população brasileira ia para a rua e iria parar o país para impedir o golpe. Professor, a gente já conversou tanto. Eu me perdi, a gente se mais que contar, quer dizer, cria, mas eu acho que a gente se estender muito mais. Então eu quero deixar para o senhor, tem algum assunto que a gente tenha que falar, tem algum alerta que o senhor tenha que fazer, algo que o senhor disse, não, a gente vai falar sobre isso, mas acabou não falando? Não, eu acho que a gente falou sobre muitas coisas boas, tranquilas, questões importantes na nossa história. A história nem sempre é boa.
né? A história às vezes é boa, às vezes não é boa. Então, isso sempre acontece. Agora, tem uma coisa que eu acho importante. Todos que reclamam do Congresso Nacional, os partidos, da democracia no Brasil, deveriam se envolver mais com a política. Tá? Perguntar, todos que votaram já foram conversar com o seu eleito, já foram procurar seu deputado estadual, seu vereador, seu deputado federal, seu senador? Eles têm e-mail. Se você entrar no site do Congresso, está lá um e-mail de todos. Eu converso regularmente com as pessoas em quem eu votei. E elas conversam comigo, inclusive me chamam, às vezes até ocupando minha vida, olha, tem reunião do mandato que discutir, etc. As pessoas têm que participar mais. E lá, depositar o voto, não faz democracia. O que faz democracia é participação política. Eu estava lembrando agora, Candaço, Lampião Feira, bandido. Possivelmente ele faz duas coisas, né? Não precisa ser isso ou aquilo, né? Ele enfrentou a ordem, o sistema, a desigualdade de uma forma criminosa, e ele foi uma pessoa cruel, né? Ele foi uma pessoa cruel. Eu tive, e me orgulho muito, uma professora de antropologia que fez a tese dela, as pesquisas dela sobre o Candaço, Luiz Carte, né? Freitas. A Luiz Carte ganhou o prêmio Jabuti, né, com esse livro sobre Lampião, e ela falava muito claramente que era um bandido, os métodos que ele pregava eram bandidos. Tá? A professora Marieda foi a tradutora de Milagre em Juazeiro, o Ralph Belacava, sobre Padre Cícero. Ela falava muito dessas estruturas de poder tradicional no sertão nordestino. Tá? Então, não é isso, é aquilo. Nós somos muito complexos, nós somos muito diversos em nós mesmos, né? Ele é uma pessoa que enfrentou o sistema, mas foi procurar enfrentar o sistema, né? Pela forma mais errada possível, e teve a cabeça cortada, né? Talvez o Ravel, que teve a cabeça cortada lá na Penha, aquele que tinha cabelo vermelho, que gostava de funk, que dançava e tudo, né? Tem enfrentado o sistema da forma mais errada possível. Né? Então, o que eu tenho certeza disso tudo é que cortar cabeças não faz o Brasil melhor. Fala para os sergipanos e para quem não é sergipano que está assistindo a gente, quais são os nossos expoentes? A gente tem Tobias Barreto, a gente tem o João Ribeiro. Fala um pouco sobre essas pessoas, essas personalidades, e que muitas vezes a gente ignora, virou só nome de rua. Sergipe tem um personagem maravilhoso, mas é um personagem coletivo, é o povo do sertão. O sertanejo, olha, eu lembro que lá em Porto da Folha, em 1976, era janeiro, né, um calor, uma seca terrível, e pertinho de Porto da Folha tem uma vila chamada Mocambo, né? Mocambo é um tipo nome de quilombo, aqui no sertão de Sergipe, e eles foram me chamar porque eu era Califigudo, né, ali. E eles foram me chamar para a festa de Reis. Né? E eles reuniram um pouco que eles tinham, que era milho, que era um milho que tinha restado, e algumas coisas que eles tinham pescado no São Francisco. Se pescava no São Francisco, tinha uma fauna fantástica ali naquele momento, e eles fizeram peixe pilado com milho, né, para fazer a festa de Reis, e cantaram, né, pela primeira vez eu ouvi, né, de Juracé nasceu a vara, né, cantado pelo povo de Mocambo, né. Isso é inesquecível, está gravado na minha cabeça e eu nunca vou esquecer o povo de Mocambo. Legal. Um povo sem passado consegue ter futuro? Ele consegue ter futuro, ele tem o passado como futuro. Eu não sei se é a melhor forma de ter futuro, né? Ele passa a ter, né? Isso é uma expressão de Jürgen Habermas, um filósofo alemão que eu tenho muita
a linearidade, que ele diz que o risco de se ignorar as ciências sociais, a história, é fazer do passado o projeto de futuro. Isso é muito forte, isso é muito impactante, na verdade. Para a gente encerrar, os meninos que estão assistindo, os pais que estão assistindo essa nossa conversa, como encaminhar essas coisas? Como dar, na verdade, uma orientação e uma esperança para um futuro melhor? Olha, acima de tudo, eu acredito largamente numa educação não autoritária, né? Eu acredito largamente que a frieza, né, é a origem da maioria dos males e do sofrimento na sociedade. Às vezes, uma boa bronca é menos grave do que a frieza, que o distanciamento. Que as pessoas têm que estar juntas, têm que estar próximas, têm que reclamar, têm que ser enjoadinhas, mas têm que estar juntos, têm que falar o tempo todo. Fala o que está incomodando, diz o que está incomodando, né? Mas não trabalha na zona da frieza. A frieza é a origem, né, do maior de todos os sofrimentos. E ela gera também ressentimento, trauma, culpa, raiva, ódio. Né? Então é preciso que a gente esteja sempre muito próximo e sempre de mãos juntas, dados com nós mesmos nesse sentido. Se o senhor tivesse que escrever um livro sobre o Brasil, a história recente do Brasil, daqui a 10 anos, qual seria o título? Isso que eu tenho outro problema. Eu não quero isso, eu acho que daqui a 10 anos o seguinte título seria Chegamos Lá. Muito bem, chegamos lá. E nós chegamos ao final. Professor, eu quero te agradecer pela sua simpatia, sua generosidade em conversar com a gente, né? Que não tem tempinho dessa sua estada aqui em Sergipe a trabalho para poder conversar com a gente, para iluminar mentes e pensamentos. Sou muito grata, muito grata ao senhor Hilton, que foi quem fez essa ponte. E volte mais vezes, e sempre que voltar, vem que a gente vai conversar mais e mais. Eu agradeço muito, André. Foi um prazer conversar com você. Também. Espero que vocês tenham gostado. Eu disse que era muita coisa, disse que é bom demais. E assim, hoje eu estou realizada. Vou dormir feliz. Espero que vocês ouçam e encaminhem, passem a palavra da história, da importância do conhecer a nossa história, de ter uma mente aberta para analisar e um olhar claro para analisar fatos, histórias, acontecimentos. Vamos nos salvar, minha gente, que é o conhecimento que nos liberta. Beijo e até a próxima.